Se a gente for analisar os números frios, né, a gente desconsidera tudo que o Cruzeiro fez, o Cruzeiro do Leonardo Jardim, né, porque não foi a primeira vez, não vai ser a última vez que a gente, se for analisar friamente, posse de bola, chute de qualquer maneira para o gol, aí, e esse for o conceito para poder definir quem jogou melhor, então o Cruzeiro jogou melhor do que poucos times, né? Só que não é bem assim, né? O Cruzeiro do Leonardo Jardim, ele não faz muita questão da posse de bola, e a posse de bola é sempre vertical. O Cruzeiro, num primeiro tempo, a gente até trazia aqui, né, da presença do Matheus Henrique na vaga do Lucas Silva. Foi uma ausência, o Bahia também tinha alguns desfalques. O Cruzeiro sentiu no primeiro tempo, né, a ausência do Lucas Silva, com o Matheus Henrique, que até fez um bom jogo, mas um pouco perdido. O Cruzeiro até encaixotou a marcação, o Bahia teve a posse de bola, mas não criou muito. O Cruzeiro no segundo tempo aí sim, com a entrada, no momento que até, na minha opinião, a gente até comentava sobre isso, né, Seabra, no jogo, o Cruzeiro estava melhor naquele momento e acaba sofrendo o gol naquele momento que estava melhor da partida, um golaço do Jean, né, de fora da área. E aí o Cruzeiro com as mexidas, né, o que a gente já imaginava que pudesse acontecer do Leonardo Jardim, dentro do período que ele já faz as trocas, mas não daquela maneira, né? 3 jogadores entram, aí entra o Arroio, o Gabigol com o Sinisterra, e os 3, não por acaso, eles comandam essa vitória do Cruzeiro, uma vitória muito forte, uma vitória importantíssima contra um time que não tinha perdido ainda dentro do Campeonato Brasileiro, dentro de casa. Então, colocando fim a mais um tabu, né? O 10º tabu que o Jardim quebra desde que acertou com o Cruzeiro em fevereiro. Eram 11 anos em que o Cruzeiro não tinha uma vitória, não conseguia uma vitória em Salvador, diante do Bahia. Então, é uma vitória expressiva que só ratifica o que a gente já fala aqui, e não dá para não imaginar o Cruzeiro numa briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Comentarista do jogo, Daniel Seabra. Você já adiantou aqui, né, que o primeiro tempo e até as substituições do Leonardo Jardim, você não gostou da equipe do Cruzeiro, né? O Cruzeiro não conseguiu implementar no jogo o que a gente tá acostumado a ver com o Leonardo Jardim, né? Até tentou, mas o Bahia também, o Rogério Ceni deu uma embolada no meio de campo do Cruzeiro, que é um setor forte, né? E aí o Rogério Ceni, obviamente sabendo disso, deu uma povoada ali, uma embolada no meio de campo, e o Cruzeiro não conseguia fazer aquela transição rápida, então a bola não chegou pro ataque, né? O Caio Jorge participou muito pouco, foi até a única chance que o Cruzeiro teve no primeiro tempo foi com o Caio Jorge, né? Que ele chutou pra fora, tava até marcado o impedimento já, mas era um lance ajustado e tal, mas ele chutou pra fora, foi a única chance. E no segundo tempo tomou o gol. E aí o Leonardo Jardim resolveu mexer com... A vitória veio do banco, né? A vitória foi do Leonardo Jardim. Ele colocou os 3 de uma vez, o Sinisterra, o Arroio e o Gabigol. Os 3 entraram e mudaram a cara do ataque do Cruzeiro. Aí sim a coisa começou a melhorar. Até o Matheus Pereira começou a jogar melhor também, cresceu no jogo. O lance, inclusive, do gol do Sinisterra é um lance sensacional do Matheus Pereira, que ele sai driblando todo mundo, fica na trave e tal. Então ali o Cruzeiro... mas é uma coisa que, assim, às vezes o torcedor tem que entender também que isso aí não mudou, por exemplo, o planejamento do Leonardo Jardim. O time do Cruzeiro é o mesmo. O time do Cruzeiro que vai jogar no final de semana aí contra o Bragantino Caio Jorge, Wanderson, Christian, é a mesma coisa. Mas ele passa a ter ótimas opções no banco. Aí ele passa a ter jogadores que podem ou manter ou até melhorar o time em campo, né? Como aconteceu ontem. O time não estava conseguindo render, mexeu, melhorou. Eu acho que essas contratações aí, bom, é muito cedo, né? Pra gente falar sobre o Arroio, sobre o Sinisterra. O Gabigol a gente já conhece. Mas o Arroio entrou muito bem. Se ele mantiver isso aí, olha, eu vou te falar que ele começa até a brigar, quem sabe, viu? Mas é muito cedo ainda. Nós temos Jardim para continuar os nossos comentários. Ontem, mais uma entrevista, né? O Jardim, como é de praxe, ele é sempre muito lúcido, né, nas entrevistas. Ontem, mais uma vez, e acabou destacando exatamente essa força também que veio do banco de reservas. O Leonardo Jardim analisou mais uma vitória do Cruzeiro e deu a sua ideia do que foi essa vitória 2-1 sobre o Bahia ontem. Vamos ouvir. Acho que foi uma grande vitória por vários fatores. Primeiro, o Bahia é uma equipa que concorre para os mesmos objetivos do que nós, em termos do acesso à Libertadores. É uma equipa que também é recheada de bons jogadores. Era uma equipa que acho que a partir de 2014 o Cruzeiro não tinha ganho cá, na Bahia, e por todos estes fatores era um jogo importante.
Em relação à primeira parte, uma primeira parte muito difícil, dar parabéns ao Bahia. O Bahia conseguiu nos pressionar, quase uma pressão em campo todo, isso criou-nos muitas dificuldades. Uma primeira parte muito difícil, a gente não conseguir explanar aquilo que é o nosso futebol. Na segunda parte, retificamos algumas ideias e acho que melhoramos a sequência e acabamos de sofrer um gol, eu acho que já contra a corrente do jogo. Nessa altura tínhamos tido já 6 ou 7 cantos seguidos, livros laterais, tínhamos tido algumas situações mais no meio campo adversário, mas pronto, o futebol é assim, um grande gol também do Lucas e o Bahia a ganhar. O Bahia a ganhar, nós arriscamos colocar uma equipa mais ofensiva, com maior dinâmica, e aí, pela primeira vez na época, conseguimos tirar o pessoal do banco e virar o jogo, ganhar um jogo de virada. E isto para nós é importante, quer dizer que estamos a crescer, estamos a aumentar o número de soluções no plantel e estou muito satisfeito. E deve estar mesmo, é mais ou menos o que o Seabra falou. Agora ele pode tirar alguém do banco e virar um jogo com a qualidade técnica boa, melhor. Ô, Dimara, fale. Desculpa até te interromper. Imagina, é porque por quando a gente fala alguma coisa que é contrária, mas é porque esse é atleticano, blá, blá, sim, blá, blá, verdade, blá, blá. injeção de Então saco. agora, quem falou foi o treinador. Que ele não tinha banco de reservas. Exato. Entendeu? Ele tinha 2, 3 jogadores. E agora, realmente, ontem esse menino equatoriano entrou bem, o Arroio, né? Bem entrou posicionado, muito bem. né? O Sinisterra fez o gol, ele só fez o gol, e o Gabriel Barbosa não precisa nem discutir. Talvez o que você pudesse pedir mais era uma presença mais constante nos jogos do Gabriel Barbosa, mas agora ele explicou. Ele simplesmente, os 3 jogadores que ele colocou, eles modificaram a partida, que estava, sim, totalmente favorável ao Bahia. Desculpa te interromper, viu, Dimara? Não, era para isso mesmo. A gente ia falar sobre isso. Vamos para a segunda? Vamos, agora sim. O Jardim analisa as opções de banco de reservas, fala do Sinisterra, Arroio e também da importância do Gabigol nessa virada do Cruzeiro. Vamos ouvir. Com certeza, nós trabalhamos em conjunto todos os setores do clube, a técnica, a fisiologia, a recuperação, física, tática, toda a gente, e isso dentro de campo. Depois os jogadores, a gente prepara os jogadores para os jogos da melhor forma. Mas é uma satisfação grande que a gente consiga colocar jogadores, e jogadores que entraram nesta janela são jogadores que têm umas características diferentes daqueles que nós tínhamos. Eles conseguiram dar um pedacinho ali de gás no jogo, de uma dinâmica diferente daquilo que normalmente nós tínhamos, e isso permitiu ganhar o jogo, claro, com a entrada também do Gabriel, que fez um grande gol, e nós estamos extremamente satisfeitos porque ele também o merece. E do Bolassi mesmo, nós não queríamos empatar e arriscamos tudo, arriscamos com o Bolassi, com o Gabriel, com o Arroio, com o Sinisterra, e arriscamos tudo, e acho que fomos recompensados pela nossa atitude de arriscar todas as nossas mais-valias ofensivas no campo. Arriscou tudo, ele aí fala que foi a medida que ele tomou, né? E é legal que o torcedor entenda também que muitas das vezes, como acontece com o Cruzeiro, ele não tem o maior tempo de posse de bola, mas o Cruzeiro dá o campo e parte para o contra-ataque. É esse o jogo do Cruzeiro. Se as pessoas, né, é necessário entender isso. É necessário entender a forma de jogar, e principalmente porque tá dando certo. Se é diferente, se não é, isso é questão tática dele. E tá dando certo. Com esse grupo, se jogar assim, tem o resultado que o torcedor tá querendo, que é isso. E me parece, além de tudo isso, a questão de todo mundo estar muito bem mentalmente, muito forte mentalmente. Uma equipe que está disputando ponta do Campeonato Brasileiro, eu estou falando especificamente em relação ao jogo de ontem, ponta de Campeonato Brasileiro, com Flamengo, com Palmeiras, né? Aí eu estou dizendo porque são os que podem ter mais chances aí de conquista de título. E entrar... começar perdendo o jogo, virar da forma que virou, tem que ter muita força mental também. Tem que ter muita força mental, né, Seabra?
O time tá muito certinho, né? O time do Cruzeiro tá. E a gente já sabia quando a gente viu a escalação inicial, e até vale ressaltar. Nós estamos falando aqui do Arroio, do Sinisterra, do Gabigol e tal. O povo mas deve tem tá que lembrar pensando. muito também do Matheus Henrique. Matheus Henrique tá voltando de contusão, tá se recondicionando, entrou no lugar do Lucas Silva, que hoje é um titular incontestável, e manteve o nível, né? Enquanto ele conseguiu, enquanto ele teve perna, né? Porque correu barbaridade, mas ele manteve o nível lá em cima. Jogou muito bem o Mateuzinho, e o time do Cruzeiro é sempre o mesmo, né? A gente fala, quem é que vai jogar? É aquele ali, mantendo aquela base. Aliás, engraçado, né, Rafa? A gente vai lembrar do início do Leonardo Jardim. E uma coisa que a gente, entre aspas, batia muito era isso, que ele falava, não será sempre o mesmo time, não será sempre a mesma escalação, vamos mudar e tal. Isso. E ele muda muito pouco o time, né? Nem substituição. É engraçado isso. Agora começou a fazer, né? Ontem até teve esse destaque que o Jardim não tinha feito até então, né? 3 mexidas ao mesmo tempo, boa, né? boa. 25 minutos. Tá? Exatamente, Aos 25. naqueles 25 tradicionais dele, né? Mas com 3 mexidas e ele fazendo as 5 também, né? Que geralmente não acontece. Ele acaba, fica devendo 1 ou 2 substituições por ali, só faz 3 ou 4. Faz as 5, né? E também escala 4 atacantes, né? O Cruzeiro termina com o Sinisterra, Arroio, o Bolassi e o Gabigol. Por mais que o Gabigol possa fazer outras funções, é um atacante de ofício, né? E a gente até então também não tinha visto, né? Um meio-campo com 2 marcadores, entre aspas, né? Porque o Matheus Henrique não é a maior qualidade dele, mas ele também faz a função de marcação com o Romero e praticamente os 4 lá em cima para tentar buscar essa virada. Na hora dessa modificação aí, quando vieram juntos para o campo, ou foram juntos, né? Gabriel Barbosa, Sinisterra e Arroio, a principal mudança ela foi tática, né? Isso. Porque, tudo bem, você tirou o Caio Jorge para colocar o Gabriel Barbosa no lugar dele. E aí ele tira os 2 jogadores de lado, né? Um que é um volante, não é um ponta, que é o Christian, por mais que ele considere um meia, ele não é esse jogo, embora chegue muito para finalizar, e o outro era o Wanderson, né? O Christian também jogou com o freio de mão puxado desde o primeiro momento, porque ele com 2 minutos já estava amarelado. Só para lembrar, né? Ele recebeu o cartão amarelo no início do jogo. Aí com a entrada do Arroio, ali você ganha um lado direito ofensivo, né? E o lado esquerdo permaneceu com um jogador com a mesma característica, no caso o Sinisterra entrando no lugar do Wanderson. E aí no final ele puxa o Gabriel Barbosa para o meio e coloca o Bolassi também para aumentar a estatura do time, né? É muito Cartão tático. amarelo bem exagerado, inclusive, esse dos 5 minutos aí que o Lélio lembrou do Cristo. Não, porque depois o árbitro paulista também, o Flávio Rodrigues, né? É como sempre. Aí ele manteve o critério? Não. Então pronto. Aí não, ele deu. Aí o que a gente falava, né, Rafa? O Rafa falou assim, pô, mas se for nesse critério aí, vai terminar todo mundo amarelado, né? E se não Vai tiver sobrar expulsão, ninguém. Porque, nossa, exagero, um lance normal de jogo, uma falta normal, acabou. Ele foi lá, deu um cartão pro Cristo, 5 minutos de jogo, pra que isso? Arbitragem brasileira, eu vou te contar, viu?